Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Podeis assentar. Porque depender é como viver perigosamente. Nós vamos vincular uma canção que na verdade é uma oração ao Senhor. Para quem canta ela com o coração, ela é uma verdade da terra para o céu. Porque ela externa tudo aquilo que sentimos nos momentos obscuros das nossas vidas. E alguns refrões dessa canção é muito profundo e externa muita sinceridade para com Deus. Porque a gente fala para Ele nessa canção que a gente vai confiar. Só que em alguns momentos o nosso coração Ele vai nos fazer tropeçar. A gente fala para o Senhor que a gente entende que a gente precisa depender dEle. Só que depender do Senhor, Alisson, é como viver perigosamente. E o que nós lemos aqui agora, palavras ditas pelo nosso irmão Davi, é exatamente o que acabamos de cantar. Davi, de uma forma simbólica, ele está relatando o que acontece com o pastor de ovelhas e o seu rebanho. Se você for ler o salmo completo do capítulo 23. Davi está dizendo que o pastor, quando ele sai com o seu rebanho de ovelhas, ele está entendendo que ele vai encontrar, irmão Marcelo, todo tipo de perigo no trajeto daquela manhã que ele sai para trabalhar. Davi está dizendo que o pastor, quando ele sai, quando ele acorda pela manhã, que ele faz toda a sua refeição matinal, que ele faz todos os seus afazeres em casa, e que ele pega seu cajado e o seu bordão e sai para cumprir o seu dever diário, talvez ou ele não volte, ou ele volte com menos um aldeia. Porque os perigos existem no caminho. Porque os vales vai ser necessário passar nos caminhos. Porque até chegar aos pastos verdejantes, Renata, vai ter alguns obstáculos ali. Por isso que antes de Davi falar sobre preparas uma mesa na presença dos meus adversários, antes de Davi falar essas palavras, ele está dizendo primeiro tudo que ele vai ter que passar. Davi inicia o capítulo falando quem é o Senhor. O Senhor é o meu pastor. Ele me faz repousar. Ele me leva junto às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Ele guia-me pela vereda da justiça. Ponto. Quando ele inicia o versículo 4, ele já não fala mais sobre quem é o Senhor. Ele agora está falando com o Senhor. Davi agora está dizendo, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, agora ele não está mais falando sobre quem é, ele agora está falando diretamente com a pessoa, porque tu estás comigo. E Davi, com palavras sinceras do seu coração, deixou isso aqui registrado e eu passei a manhã ouvindo essa canção, lendo isso aqui. E várias perguntas ela brota no nosso coração. E eu não vim aqui nessa noite trazer contexto histórico, nada, falar sobre ninguém do passado. Eu vim apenas aqui para um momento de reflexão para mim e para você nessa noite. É por isso que eu creio que você que está aqui foi a pessoa designada para ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Porque talvez o seu coração entrou aqui precisando ouvir que você precisa, na verdade, se tornar uma pessoa confiante na presença do Senhor. E enquanto eu meditava, a pergunta do Senhor
foi: será que de fato estamos crendo no Deus que nós servimos? Meus irmãos, a gente precisa trilhar um caminho de sinceridade com o Senhor, Maria. Porque minha igreja e adorar ao Senhor é a parte mais fácil do Evangelho. E deixa eu lhe dizer uma verdade do meu coração. Na minha sinceridade, eu nem tenho isso como servir ao Senhor. Porque só chegar aqui e fazer isso, irmãos, é muito fácil. Qualquer pessoa pode entrar pelaquela porta, entrar aqui, cultuar o Senhor, ouvir a palavra de Deus e sair. Mas o que de fato atrai a presença do Senhor para as nossas vidas, para o nosso cotidiano e para a nossa rotina diária, é o que de fato o nosso coração acredita. E eu não estou falando de coisas passageiras, de sentimentos momentâneos, de uma fé passageira. Eu estou falando de algo que seja firmado em alguém. Eu estou falando de algo que seja fixado no Senhor. Sabe? E Davi, ele é esse cara. Davi é essa pessoa que, quando ele não está mais presente, que Salomão decide reconstruir, construir lá o templo. Se vocês for ler a história, a Bíblia diz que Deus fala com Salomão dizendo assim: olha, se você fizer o que seu pai fez, a minha mão estará sobre você. Se você, Salomão, se atentar a ser obediente como seu pai foi, eu estarei com você. Se você, Salomão, tiver um coração de verdadeiro adorador como seu pai teve, eu estarei com você. Foram as palavras de Deus para Salomão. Porque Davi foi um cara, irmãos, que no seu coração, eu não estou falando do erro de Davi, eu estou falando do coração de Davi. Era um coração voltado para o céu. Era um coração que acordava de manhã, era convicto, que meio-dia, quando voltava para casa, se ele voltasse, ele era convicto, que antes de dormir, ele dormia convicto, que acordava no outro dia convicto. Você não vai ver a história de Davi, a fé de Davi oscilar. A natureza dele oscilou. A parte carne dele oscilou. Mas a parte fé e adorador de Davi não oscilou. Tanto que Deus não retirou a palavra sobre Davi quando chamou ele de um homem segundo o coração do mestre. Deus não retirou o trono de Davi. Não retirou. Porque Davi era um cara que tinha convicção no Senhor. Davi saía para trabalhar no seu rebanho e Davi saía na convicção: eu vou passar pelo vale, eu vou passar pela sombra, eu vou passar por tudo, mas eu vou voltar para casa, porque eu sei que está comigo. Aleluia. E passar pelo vale da sombra da morte não é qualquer vale, não é qualquer rua, não é qualquer lugar. Era realmente um lugar perigoso. Não só para Davi, mas para o seu rebanho. Não só para o pastor de ovelha, mas para o seu rebanho. É por isso que o pastor ele tinha que sair, ele não podia esquecer o seu cajado. Porque o cajado ele possuía 3 funções na área. O cajado, quando estava passando pelo momento do vale, da sombra, da morte, o pastor ele tinha que ficar ligado nas ovelhas, porque o cajado ele ia servir para guiar as ovelhas, para as ovelhas não caírem no barranco, não cair no buraco, não se acidentar. O cajado ele servia para proteger as ovelhas de qualquer outro animal que viesse com fúria para tentar comer aqueles animais. E o cajado servia também para acolher. Se o animal caísse, saísse da rota, se desviasse do caminho, o cajado servia para trazer, para pegar e trazer para o caminho novamente. E Davi, no seu dia a dia, Davi está servindo e Davi está criando experiências com o céu. Davi está trabalhando e Davi está ligado com o trono. E tudo que Davi faz, Davi está adquirindo experiência, Davi está adquirindo sabedoria, Davi está adquirindo aprendizado, tanto que ele escreve esse salmo baseado em experiências que o mesmo passou, baseado em momentos que ele mesmo enfrentou. Davi não está relatando algo que Marinalva sofreu, que Naira sofreu, não. Ele está falando algo que ele passou na pele dele e que ele sabe que passa pelo vale e sai
passe, se eu passar pelo vale. Porque o se eu passar, ele poderia falar, se eu passar pelo vale. A expressão muda, porque o se eu passar, ele está dizendo assim, é uma probabilidade, é uma possibilidade de eu passar. Talvez eu passe. Possa ser que eu passe em algum momento, algo futuro, sabe o que ele está deduzindo? Não, ele está dizendo ainda que eu ande. Porque saindo, tem que passar pelo vale. É como se fosse algo obrigatório passar pelo vale. Quem serve ao Senhor é obrigatório passar pelo vale. Estão mentindo, não? Sabe que é como que você assinasse um contrato, Yasmin? À medida que você confessa ao Senhor diante dos homens, você reconhece a soberania do céu, é como se você assinasse um contrato, Renato. Você assinou o contrato. Assinou um contrato de que vai ter que passar pelo vale da sombra da morte. Só que às vezes nós fazemos as coisas voltadas de tanta emoção e menos razão, que quando as coisas acontecem, por a gente estar movido por uma emoção muito grande, a gente se esquece que a gente assinou um contrato. O calor da emoção. Sabe quando você assina um contrato e você não lê as letras pequenas do contrato? Quem nunca assinou um contrato e esqueceu de ler as letras miúdas e depois teve que pagar o preço porque nós não lemos? Isso aconteceu com a gente, né? No seguro do carro. Assinou um contrato, não deu direito de seguro, quando precisou de seguro, ficou sem seguro. Porque na emoção a gente só foi e assinou. E adquiriu o produto. E aí quando a gente precisa, a emoção vai embora, Marinalva. A emoção. Quando a gente passa pelo vale, a emoção de que a gente está aqui todos os dias de culto adorando ao Senhor, cantando músicas muitas das vezes que a gente não para nem para pensar no que a gente está falando para Deus. Aí essa emoção vai fora, pula fora do peito. Aí entra o medo, aí entra o estresse, aí entra o temor, eu não vou conseguir. E a gente se esquece que o Senhor está conosco. Não adianta. A gente não lembra dessa parte do contrato. Porque tu estás comigo. Aí Deus está dizendo pra gente nessa noite, você assinou um contrato, esqueceu? Esqueceu? Tem que passar pelo vale? Ah, Senhor, mas eu já passei por um. Mas não é um. Não é uma experiência. Vem cá, peraí. Deixa eu ver aqui. Então vamos para Ney. Pronto, Nela. Ney, você já assinou quantos contratos de trabalho na sua vida? Um bocado, né? Então passou por um monte de processo. Irmãos, e aí a gente vem pra. Hoje eu tô bem devagar. Tô meio ferrujada, Então eu vou bem devagarzinho hoje. A gente vai terminar já. Aí a gente vem pra presença do Senhor, né? Assina um contrato e não quer passar, não. Só quer passar por uma experiência na vida.
quando se trata do mundo espiritual, a gente quer fugir da experiência. Se possível, aí o pastor conversa, né? Ó, minha irmã, você faz uma coisa na casa? Não, pastor. Não, pastor. Eu até já fiz, mas não, pastor. Pode ficar tranquilo que eu só quero ficar no banco. Pode não, pastor. Não quero servir não, pastor. Eu já servi muito, eu quero ficar quietinho e quietinha. Irmão, mas você não tem nada assim que possa ser usado na obra do Senhor. A gente faz essas perguntas, né? Possa ser usado na obra do Senhor, ajudar na obra de Deus, contribuir. Irmão sabe tocar alguma coisa, sabe cantar, sabe ser obreiro, servir alguma coisa ali para a igreja, lavar o banheiro. Aí faz até assim com o dedo, ó. A perna fica assim, ó. Porque colocou um ponto final, ó. Não quero mais andar pelo lado da sombra da morte, não. Mas o contrato está assinado. Assina o contrato, mas não quer servir. Assina o contrato, mas só quer ocupar a cadeira da igreja. Assina o contrato, mas só quer estar aqui para ver os outros fazer, os outros servir. O que nós entendemos pela palavra servir ao Senhor? Está limitado a quê? Servir ao Senhor. Aí Davi está aqui, eu passei amanhã, as meninas estavam lá em casa hoje. E eu me recusei em alguns momentos ficar com eles, porque toda vez que eu ia ficar com elas, eu me entubava e voltava para o meu lugar. Eu digo, não, deixa eu ficar no meu canto ali. E eu tive uma manhã tão gostosa, irmão, que eu quase não saía do escritório. Porque de fato a gente precisa entender, mas se você não estiver disposto a entender o que é servir ao Senhor, para poder ouvir, vinde, benditos no meu Pai. Eu sei, entendo e acredito e creio que a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que bom que você está aqui todos os dias, mas talvez você está só perdendo seu tempo. Se seus ouvidos não estiverem dispostos a ouvir o que o Espírito diz à igreja todos os dias. Porque a Bíblia que diz, irmãos, quem tem ouvidos, ouça. Se você tiver ouvido só para ficar aqui grudadinho e vir para cá e não escuta, não pratica, não coloca, não bota, não tem uma ação, a fé sem obras morta. E a gente precisa pregar sobre essas coisas mesmo sem querer, porque eu vou na área hoje e estamos caminhando para a destruição do mundo, irmãos. E a gente precisa abrir os nossos olhos enquanto é tempo, porque a gente não vai poder chegar para o Senhor no grande dia e dizer, Senhor, eu estava lá na igreja há 20 anos. Ó Senhor, eu estava lá, não viu não, eu adorava o Senhor, 15 anos da minha vida, 30 anos da minha vida, porque não vai ser sobre isso. Sabe, aí Deus me levou para João 14. Aí eu fui lá em João 14, quando o próprio Jesus olha para os discípulos e diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Jesus está olhando para os discípulos e dizendo, está um momento turbulento, está um momento embaraçoso, está tudo complicado. Eu vou morrer, mas não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, ele está dizendo para os discípulos, fixa os seus olhos em mim. Não deixa de olhar para mim. Não deixa de me servir, não deixa de pregar, não deixa de fazer. Não deixa de acreditar. Não deixa. Senhor, mas o vale da sombra da morte. Porque tu estás comigo, é a palavra-chave. Davi está dizendo, eu vou passar. E a única certeza de Davi era que o Senhor estava. Não era que ninguém ia ver. Não era que as pessoas iam comentar. Era que o Senhor ia estar com ele. E o vale não é uma escolha. É um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
desistiu porque o seu coração deixou de crer. Você desistiu porque o seu coração parou de queimar. Você desistiu de servir, não foi porque a luta estava grande, não. Isso aí é sofisma. Foi o inimigo que te fez acreditar que estava pesado demais para você. Sabe? Os nossos olhos físicos estão nos fazendo acreditar que nós não temos força suficiente para exercer tal coisa na casa do Senhor, para fazer tal coisa na casa do Senhor, para colocar tal coisa em prática na casa do Senhor. Mas não é porque não somos capazes, porque nós servimos ao Senhor que nos aperfeiçoa todos os dias, nos sustenta todos os dias e está conosco todos os dias. Mas é porque simplesmente o nosso coração deixou de crer, deixou de acreditar. O nosso coração deixou de queimar. Irmã, para de falar isso comigo, você não sabe do que eu passo. Eu amo servir ao Senhor, eu amo estar na igreja. Não, irmão, isso é sofisma. Porque se nós amássemos verdadeiramente o Senhor, não desistiríamos por qualquer coisa. Na verdade, nem por pior coisa. Porque quem serve ao Senhor, né, não pode carregar no coração em que em algum momento vai desistir. Mas tem que carregar no peito que vai ficar firme e vai seguir firme até o fim. Como Paulo nos disse, nosso trabalho não é vão, Senhor. Glória a Deus. E aí a gente para de fazer. Aí a gente conversa com algumas pessoas, manda mensagem para algumas pessoas. Eu te vi, não tem tanto tempo que eu não te vejo na igreja. Como é que tá? Aí do nada bate aquele negócio assim, manda uma mensagem para tal pessoa, a gente manda. Aí sempre a palavra assim, eu estou bem, só estou um pouco desanimada. Só estou um pouco desanimada. O coração já se perdeu. Mas a gente pode sentir desânimo. Claro que a gente pode sentir desânimo, porque somos carne e osso. Estamos sujeitos a esses sentimentos. Mas nós não podemos ficar paralisados nesses sentimentos. A gente não pode deixar que esses sentimentos parem aquilo que nós temos que fazer, que é continuar caminhando, Marinaldo. Que é continuar seguindo, que é continuar fazendo. Aí a gente cai não por causa do problema, mas porque nosso coração se distanciou. Mas porque o nosso coração não quis mais. E eu chorei muito essa manhã. Porque eu de fato tenho aprendido com Deus que somos capazes o suficiente de passar por qualquer vale. Que o que nos mata não é a aprovação céu, mas é onde a gente vai depositar a nossa fé, né? Que o que nos faz parar e desistir não é porque ficou pesado demais. Porque se fosse assim, muitos homens de Deus teriam desistido e a gente não teria nenhum exemplo de fé para seguir. Você parou para pensar nisso? Muitos homens e mulheres de Deus passam por coisas tão tenebrosas, tão piores que as nossas, que foram decapitados, que morreram de formas brutais, que não desistiram. E aí a gente para pensar que na verdade a nossa geração está se tornando uma geração Nutella. Não está se tornando uma geração enraizada no Senhor. Qualquer vento carrega para longe. Qualquer vento paralisa. E os nossos olhos estão se distanciando do autor e consumador da nossa fé. E nessa noite, eu trago essa reflexão para os nossos corações. E lembre-se que assinamos um contrato com o Senhor. E todo contrato que é rompido, ele gera consequências. Temos que arcar com uma coisa em quebra de contrato. Não quebre o seu contrato. Faça-o valer. E eu disse ontem no culto que fizemos na casa do meu irmão. E Deus
enxugará dos nossos olhos toda a mágoa. O que a gente não pode deixar de fazer é de crer. O que a gente não pode deixar de fazer é de servir ao Senhor. Cada dia que passa que eu aprendi com Deus que servir ao Senhor não é vir aos cultos. Adorar é diferente de servir. E Deus não nos chama somente para adorar. Ele nos chama para servi-lo com todo o nosso coração. Ah, mas eu gosto de adorar porque adorar me traz uma paz de espírito. É tudo voltado para o nosso ego. A gente vem aqui porque aqui é um lugar agradável de se estar. Porque o ambiente é um ambiente de paz. Porque os louvores acalmam a nossa alma. Porque talvez o Senhor vai usar o pastor e vai trazer uma revelação para a gente. Nada é sobre ele. Reparou? Que nada é sobre o Senhor. É tudo voltado para o nosso próprio umbigo, para as nossas próprias vontades, para os nossos próprios deleites. E esquecemos para que de fato nós estamos aqui servindo ao Senhor. E é por isso que eu torno a dizer outra frase de Paulo. Por isso que Paulo ele deixa registrado: me gastarei e me deixarei gastar. Porque irmãos, quem falou palavras assim, pode estudar a biografia da pessoa. Foram pessoas convictas. E eu poderia listar vários homens de Deus convictos aqui, que permaneceram fiéis ao Senhor. Aí eu pergunto para você nessa noite: onde está depositada a sua convicção? Onde está depositada a sua determinação? Eu disse para um irmão que nós estamos muito equivocados na nossa maneira de falar com as pessoas. Porque a gente acha que a gente precisa de força o tempo todo. Mas na verdade, nem sempre a gente precisa de força. Às vezes a gente só precisa mesmo de crer no Senhor. A gente precisa mesmo depositar nossa fé no lugar certo. A força ela é uma consequência daquilo que nós fazemos para o Senhor. Aí quando a gente termina, já fez um serviço mesmo, você diz assim, quando terminou, você olhou assim: rapaz, eu não sei onde eu achei força para terminar esse serviço. Já aconteceu isso? Eu estou botando para mim porque o trabalho que ele faz é um trabalho, né, mais pesado, construção civil. E aí você bota na sua mente assim: eu vou terminar. Eu vou fazer esse muro todo hoje. E aí mesmo sem força, você termina o muro? Porque nem sempre a gente vai precisar de força. É outro sofisma. Aí a gente não faz, ai, não sem força hoje. Ai, cheguei no trabalho cansado, Daniel, não vou conseguir tocar hoje. Ai, Jéssica, não vou conseguir ficar na sala porque estou cansada, estou sem força. Você é consequência. A gente deixa de servir ao Senhor porque a gente quer força. Porque a gente quer só os benefícios. Tem pessoas que não vão evangelizar por causa da batalha espiritual. Porque pode chegar em casa e ter uma tragédia acontecendo aí. Só que, irmãos, servir ao Senhor e estar nesse mundo não está pautado aqui. A gente não serve ao Senhor para viver bem aqui. A gente não professa a nossa fé para viver bem aqui. E eu tenho aprendido isso com Deus. Eu falo o tempo todo para quem anda comigo: eu sou uma peregrina. Porque a gente não pode estar aqui voltado para este mundo. Mas para onde iríamos passar a nossa eternidade? Porque se fosse tudo voltado só para aqui, era mais fácil. Você não ia precisar passar tantas vezes pelo vale da sombra da morte. Fique de pé em nome de Jesus. Só que
por isso que o bom pastor, o verdadeiro pastor, o sumo pastor, ele tem que andar com cajado, para guiar, proteger e consolar o seu irmão. Só que oportunidades não aproveitadas são como flecha lançada. Você pode ter a oportunidade hoje de servir ao Senhor e amanhã não mais. Meu Deus. Quando comecei minha jornada com o Senhor, tinha um versículo que era nosso versículo-chave e tinha lá livrado para a evangelização. E a gente não fala, mas eu não vejo mais ninguém falar esse versículo. Eclesiastes 12. Alguém sabe o que está escrito? Eclesiastes 12. Antes que o quê? Chega os maus dias. E quando o versículo inicia com a palavra jovem, na verdade ele está dizendo assim, ó, serve ao Senhor enquanto tu tem disposição para andar, tem saúde para se locomover. Porque vai chegar uma hora que a nossa saúde não vai permitir. Aí a gente vai usar como desculpa ao Senhor. Ah, porque a enfermidade não alcançou. Aí a gente vai chorar, se eu pudesse voltar aquele ano e servir ao Senhor com o meu coração. Hoje eu tenho vontade de evangelizar, eu não posso porque eu não ando. Hoje eu tenho vontade de cantar, mas não posso porque eu perdi o dom, né? As minhas cordas vocais, eu não consigo mais adorar o Senhor. Renata ficou desesperada. Quem viu Renata no mundo aqui chorando porque não estava conseguindo cantar porque a voz não permitia? Aí quando chega esse momento a gente fica desesperado porque a gente quer fazer, mas a gente não consegue mais fazer. Mas quando a gente tem vida, não vamos Renata não, né? Mas quando a gente tem vida, saúde, disposição, irmão, a gente não quer fazer, a gente coloca desculpas. A gente mesmo, nós mesmos criamos obstáculos para não fazer. Só que, onde estiver o nosso coração, vai dar nosso tesouro. E nós encanamos seres humanos, não a nós, mas a presença do Eterno em mim. Porque eu onisciente, onipresente, onipotente, é Ele que vê tudo que o homem não vê. Então você pode estar enganando a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. E não se esqueça, você assinou um contrato de passar não só uma vez, mas várias vezes, pelo vale da sombra da morte.